Em um futuro próximo, a população era assombrada pela nova doença RDS, provocando o colapso da sociedade. Essa doença inicia-se com sintomas banais como febre, mas rapidamente passa para uma perda completa da razão, transformando os infectados em meros faladores. A transmissão, por meio da fala, obriga o isolamento acústico com fones de ouvido, enquanto o IAE, a instituição antiepidêmica, impõe quarentenas rigorosas aos contaminados. A propagação da doença e as medidas do IAE acendem o pavio da revolta, com protestos massivos contra uma organização acusada de se aproveitar da crise para consolidar seu poder. Em Istambul, sob o toque de recolher às 18 horas, o linguista Murat encontra refúgio em sua sinestesia. A doença que assola a cidade o torna imune, mas as vozes alheias que para ele são alucinações dolorosas e sensações térmicas deixam ele isolado. Para monitorar sua saúde, Murat recorre a gravações e termômetros, registrando tudo em fitas cassete. Um dia em um ponto de ônibus e sem os fones de ouvido, ele se depara com Sully. A atração é imediata, mas o medo da doença o paralisa, e Murat se afasta sem se aproximar da garota. Ignorando os avisos da IAE e passando por um guarda, Murat foi encontrar sua mãe Emel, que o havia enviado às compras. Embora ele tinha que permanecer em casa após sua chegada recente, a insistência de Emel o levou a sair. Antes mesmo de partir, resolveu completar o quebra-cabeça dela em segundos, apenas para provocá-la. No caminho para a loja, o ponto de ônibus estava vazio, mas para sua surpresa, encontrou uma carta deixada por Sully, o que o fez sorrir. Enquanto estava na fila, um homem que parecia ser um falador se aproximou provocando um alvoroço geral. Todas as pessoas saíram correndo. Rapidamente um funcionário abaixou a grade, aprisionando Murat, uma criança e o falador. Para ajudar o menino, Murat deu seus próprios fones para ele. O falador continuou ali, enquanto Murat tentava abrir a porta, o que lhe causou uma forte dor de cabeça, mas conseguindo levantar a grade o suficiente para o garoto sair e voltar para a família. Ele chega em um beco, coloca comida congelada na cabeça para tentar diminuir a dor, enquanto escuta sirenes da polícia em sua volta. Murat vai para casa o mais rápido possível buscando abrigo, mas as alucinações do velho amigo Osgur persistem, deixando ele meio confuso. Sem entrar em pânico, Emel lembra do remédio que ele tomou anos atrás. Na sede da IAE, o chefe, então informado sobre tudo o que havia acontecido sobre o incidente recente, ordena que seus agentes investiguem Murat a fundo. As investigações revelam um histórico de internações hospitalares devido às intensas dores de cabeça que ele estava tendo. Em seguida, Anton ouve falar pela primeira vez de um misterioso negócio chamado Projeto X. Depois de analisar as filmagens, ele confirma que Murat teve uma febre alta, mas não virou um falador. Então decide capturá-lo para encontrar uma possível cura. Logo um agente conseguiu pegar os fones de ouvido que estavam com Murat, e ao verificar os dados nele, acaba descobrindo que Murat estava cadastrado como funcionário da IAE. As informações imediatamente são passadas para Fazil, que era o chefe da filial da IAE, para avisar que ele e Osgur podem ainda estar por perto. Mas Fazil fala afirmando que todos os funcionários que faziam parte do Projeto X não estão mais vivos e que deve ser um erro do sistema. No dia seguinte, seu vizinho, Arif, pede para ele encontrar Osgur para tentar ajudar seu avô que estava muito mal. Mesmo Murat falando que ele já havia falecido, ele não queria acreditar porque escutou de um grupo rebelde chamado Mais Um, que Osgur não morreu e estava escondido. Para provar para ele, Arif mostra uma foto da tatuagem de Osgur, com uma tatuagem igualzinha dos símbolos do remédio que eles precisavam. No dia seguinte, Anton deixa uma carta no ponto de ônibus para Sully encontrar-se antes de ir até a casa de Arif, para ele ser apresentado a Erol. Ele tem condições de colocá-los dentro da IAE e ainda fornecer um código para eles procurar perfil de Osgur, mas se o dinheiro compensar. Mais tarde, Murat chega na sede e o código funciona no portão. Um contato dentro da organização abre a porta para ele e o leva até a sala da central. Murat confere todos os arquivos que diziam que Osgur estava morto, mas olhando pelas fotos ele nota que tudo poderia ser uma farsa. Ele tenta apagar a gravação do incidente na loja, mas quando usa a senha, o computador o denuncia e ele é obrigado a ir embora. Ao passar pelo ponto de ônibus, Sully não havia pego a carta. Na mesma hora, Anton e o pessoal dele estão dentro da casa de Murat. Emel finge que não sabe de nada e pendura um aromatizador de ar vermelho na janela, para avisar seus amigos. Quando Murat estava retornando, ele percebe o perigo e sai correndo. Anton vê e manda os agentes atrás, mas Murat consegue pegar vários corredores escondidos no prédio até despistar todos eles. Um tempo depois Anton entra na área restrita, que estava cheia de faladores.
Ele ignora todo mundo e vai direto para uma casa específica onde sua assistente o aguardava. Ela achava que ele deveria deixar as coisas fluírem. Enquanto isso, Murat se dirigia para o outro bairro, onde os rebeldes do Mais Um estavam derrubando um muro com uma grande explosão. Por sorte, ele não se machuca e continua indo em frente até chegar em um estúdio de tatuagem. Lá dentro, Murat encontra o desenho da tatuagem de Özgür. De repente, o tatuador pula em cima dele e ameaça matá-lo com seu instrumento de trabalho, mas solta quando Murat fala que é somente um amigo. Em seguida, Murat mostra um remédio misterioso e o tatuador confirma que o desenho é dele, mas não sabe como foi parar naquele lugar. O remédio tinha vindo da sexta zona. Naquela noite, Anton estava escutando as fitas que encontrou no apartamento de Emel e confirma que Murat era imune ao ARDS. Já no dia seguinte, Anton é convocado por Fazil, que não queria mais que ele investigue Murat ou perderá o emprego. Anton mente e diz que não está mais no caso e que não encontrou nada no apartamento da Emel. Mais tarde, ele tenta acessar os arquivos no computador, mas não tem acesso, pois são sigilosos. Enquanto isso, Murat deixa uma mensagem codificada para Emel, e quando ela vê, consegue decifrar usando seu caderno escondido, ele sai de fininho do prédio para se encontrar com Murat na casa de Arif. Ele pede para ficar com uma relíquia de família antiga, que depois ele troca por uma identidade de outra pessoa para conseguir acessar a sexta zona. Erol faz um corte bonito nele e tira umas fotos para colocar no documento. Quando tudo estava pronto, eles estão prestes a colocarem em prática, mas descobrem que a IAS se aproximava, porque Anton estava do lado de fora e havia ignorado as ordens que recebeu. Antes dos agentes entrarem no prédio para fazerem as buscas, eles conseguem escapar. Ao ouvir um barulho, eles abrem as portas dos armários e acabam encontrando a máquina que eles usaram para cortar o cabelo, o que permite que eles consigam escapar com segurança. No dia seguinte, Anton volta para a área restrita com um bolo de aniversário. Depois descobre que a esposa e o filho se tornaram faladores, então ele os mantém escondidos até que uma cura seja encontrada. Esse era o motivo pelo qual Murat está interessado em encontrar Murat. Ao chegar na sexta zona, Murat percebe que ele estava sendo procurado. A identidade estava ajudando muito, mas ele não gostava da situação e queria abandonar o caso. Sully aparece e o agarra, fingindo ser sua esposa para ele não ser descoberto e preso. Eles conseguem atravessar, e Murat fica espantado ao ver como as pessoas naquele lugar estavam vivendo. Em seguida, Sully o leva para sua casa e conta toda a verdade para ele. A mulher fala que era de um grupo chamado Mais Um, e a resistência estava procurando alguém igual a ele para ajudar a encontrar uma cura para as pessoas. Murat não queria fazer parte de um experimento como cobaia e tenta ir embora. Então a garota corre pro meio das pessoas e retira os fones de ouvido para provar sua teoria. Preocupado com ela, ele a puxa para longe, e Sully mostra que estava usando tampões de ouvido o tempo todo. Depois ela libera Murat, mas antes escreve algumas instruções no celular dele para ele conseguir encontrá-la se precisar, caso decida ajudar. Na agência IAE, Fazil fica sabendo que Anton ainda estava atrás do Projeto X, então ele suborna o agente Hyde para investigar isso sem que os chefes dele fiquem sabendo. Enquanto isso, Anton visita sua família mais uma vez, sem notar que estava sendo monitorado. O filho dele estava sofrendo muito com a doença, então ele tenta de alguma forma ajudar o garoto. Depois de ir se limpar na pia, ele vê que tinha uma pessoa observando ele do lado de fora. Ele se arma e sai para fora para verificar, mas o olheiro já havia desaparecido. A pessoa era Kana, que trabalhava com Fazil e já havia informado tudo para ele. Quando Anton volta para o trabalho, seu amigo diz que ele tinha feito muitas perguntas sobre ele, o que o deixa um pouco preocupado. Na sexta zona, Murat retorna para seu apartamento e acaba tendo uma memória com sua família. Quando pega no sono, ele sonha com ela doente e caminhando numa esteira olhando para ele. Na manhã seguinte, Murat precisa sair do apartamento quando é cercado por alguns homens em um carro e o levam para a sede do Mais Um. Eles pretendiam interrogá-lo, achando que ele trabalhava para a agência da IAE. Nessa hora, Sully aparece antes que aconteça algo com ele e explica que Murat é conhecido dela. Para provar, ela também fala que ele deve mostrar o remédio que tem, para que todos acreditem que ele estava procurando Özgür. Depois Sully fala que pegou a carta deixada por ele e o convida para ir até um estúdio de gravação. Durante a entrevista, Sully conta sua vida para ele. Ela fala que se juntou ao grupo já fazia muito tempo, porque sabia que os faladores ainda são humanos e que a IAE causava mais prejuízos às pessoas do que a doença. Quando terminam, Sully e Murat dão uma volta pelo bairro e encontram um grupo de faladores. Murat faz ela colocar a mão na testa dele para sentir como ele se sentia mal perto deles,
enquanto ele escutava o que os infectados falavam. Naquela noite, Murat dorme na sede do Mais Um e na manhã seguinte, a equipe de pesquisa da organização pede ajuda para ele. Eles revelaram que tinham em posse um falador de nível 6 como experimento. Murat faz uma proposta de ajudar, mas Sully teria que concordar em ajudá-lo a encontrar Özgür. Em seguida, um rebelde chega com novas informações, dizendo que um remédio estava sendo distribuído em um hotel que era controlado por um criminoso. Os dois imediatamente partem para lá e encontram um mafioso gravando uma música. A recepcionista tenta mandar os dois embora e uma discussão começa. Mas o mafioso saca a arma para encerrar a confusão e acaba atingindo a recepcionista na perna. Antes que Murat também se machuque, ele explica que sabe onde arranjar mais fitas pro gravador. Então o mafioso fica interessado em ouvir. É nessa hora que Yasemin chega com uma entrega de remédios e o mafioso paga bem por ela. O remédio estava sendo fabricado por um certo Lázaro e Yasemin era quem fazia a distribuição. Murat e Sully vão atrás dela, mas a mulher estava indo embora. Mas antes olha para trás e acaba ingerindo um remédio, depois entra no carro e vai embora. Murat acaba concordando com Sully e fica em um dos apartamentos da resistência. Eles dão uma máquina para ele testar a funcionalidade do cérebro, e ele termina o teste com muita rapidez, algo impossível de algum homem realizar. Mais tarde Murat e Sully chegam no mercado e encontram Yasemin, que chama Murat de cabeça quente. Isso confirma que Lázaro é amigo de Özgür, já que eles eram amigos. Yasemin ainda dá uma lambida na orelha de Murat, antes de jogar vários enigmas e problemas de matemática como teste, e mais uma vez ele resolve. A mulher fica tão satisfeita que dá um telefone para ele poder entrar em contato depois. Enquanto isso, Kanan volta para a casa antiga de Anton, e rouba algumas pesquisas e fitas dele. De repente ela ouve um barulho e vai investigar, encontrando diversos faladores no ambiente. Em seguida Anton aparece de surpresa, a desarma e a joga para longe, enquanto Kanan promete manter segredo e diz estava do lado deles. Anton fala de todas as missões em que já realizou e de como sua equipe tinha que separar famílias por estar recebendo ordens. Isso provocava a fúria das pessoas que acabavam revidando contra os agentes. Anton mostra para eles que Fazil estava escondendo partes da pesquisa da IAE, dizendo que o vírus também estava infectando as crianças. Esse foi o motivo que levou seu filho a ficar infectado e acabando passando a doença para sua esposa. Furioso, Anton manda a mulher se ajoelhar, pois iria finalizar ela ali mesmo, mas ele não consegue puxar o gatilho e acaba deixando ela ir embora. A mulher conta tudo para ele, entregando as evidências que encontrou, mas não fala nada sobre a família de Anton. Depois do trabalho, Anton se aproxima de Kanan e diz que tem novas gravações de conversa. Quando ela escuta, descobre que não era nada importante. Anton espera até que ela seja infectada, e depois de pegar qualquer coisa dos bolsos dela, a deixa em um estacionamento. Na sede do Mais Um, Murat descobre que Arif oficialmente se juntou aos rebeldes. O motivo era porque alguns líderes achavam que precisam ser mais agressivos para lutar contra a organização, mas Sully fala que isso não seria bom para a resistência, já que precisavam ganhar o apoio das pessoas. Em seguida, Anton recebe uma ligação de Yasemin dizendo onde ele deveria encontrar com Özgür. Sully e Murat partem na hora para lá e Yasemin faz uma nova ligação e pede que mais uma vez ele resolva um problema de matemática muito complicado que ela deixou em cima da mesa. Novamente Murat resolve em segundos e Yasemin pede para ele abrir um cofre. Ele adivinha a senha porque conhece bem o Özgür e encontra outro enigma. Esse leva mais tempo para Murat resolver. Enquanto ele estava trabalhando nisso, ele conta para Sully como havia se tornado um gênio em cálculos após ter recebido um tratamento de Özgür. Depois de Murat terminar os cálculos, os dois correm para o porto e entram em uma balsa que estava parada ali. Ele e Yasemin faz uma última ligação para avisar que já havia chegado. Em seguida aparece um homem que obriga os dois a tirarem suas roupas para ter certeza que não estão com escuta. Depois do procedimento, eles são vendados para não saberem para onde estão sendo levados. Eles chegam em um bairro perigoso, onde o pessoal estava fazendo aposta em um jogo, em que pessoas tinham que escapar de um labirinto antes de serem contaminados por faladores. Yasemin aparece e diz para Murat que ele tem que escolher entre segui-la para encontrar Özgür ou salvar Sully, que foi colocada lá também. Murat imediatamente pula para dentro e desvia de todos os faladores enquanto corre, achando rapidamente a saída graças à sua inteligência. Mas desiste de sair e volta, seguindo umas manchas de sangue para tentar localizar a mulher. As pessoas podem atrapalhar os jogadores, por isso Murat acaba sendo atingido e perde os fones de ouvido. Suas dores de cabeça começam a aumentar,
e mais faladores são soltos no labirinto, o que faz a temperatura na cabeça dele subir tanto, que ele cai inconsciente. Nesse momento Sully acaba encontrando ele, e Osgur se divertem muito com o que estava acontecendo. Quando ele acorda no apartamento secreto do amigo, ele dá um soco em Osgur e vai para cima dele, mas Osgur começa a dar gargalhadas, e Azemin fala para Murat que Osgur tomou um novo remédio que faz a dor parecer prazer. Sully avisa que ela precisa voltar para o mais um, e eles dão um telefone para ela manter contato antes de cobrir a cabeça dela com um saco para levá-la de volta. Quando chega ao quartel-general, Sully vê que Arif e outros rebeldes estavam trocando anotações em segredo. Ela consegue roubar uma coisa e descobre uma mensagem codificada. Já em outro lugar, Fazil manda Haidar para o endereço que Kanan passou. Voltando pro Osgur, ele diz que Murat era seu maior troféu, mas ele não achava isso muito legal, dizendo que só queria ser uma pessoa comum. Atualmente Osgur vivia uma vida de isolamento e só aceitava ajudar Murat depois de explicar de algumas coisas. Depois de mostrar o laboratório dele, eles tomam um remédio e jogam basquete juntos. Murat começa a ter visões achando que possui raízes nos lugares de mãos, antes de ver a mãe e a esposa dele infectadas. Ele fica muito triste com a visão e Osgur precisava de ajuda ele a controlar as emoções dando uma força para ele. Em seguida os amigos têm uma conversa bem sincera. Murat conta como sua esposa acabou perdendo a vida, e em troca Osgur explica que não conseguiu falar com ele todos esses anos por causa de Fazil. Na época ele era um cientista da IAE, e teve que assinar um relatório falso dizendo que os faladores estavam conspirando contra o governo. Esse relatório foi usado como desculpa para matar milhares de infectados. Mesmo com a mudança de liderança na IAE, Osgur continuou trabalhando em segredo para encontrar uma cura. Durante um tratamento, ele apresentou o paciente a um palestrante de alto nível, mas Fazil acabou descobrindo. Em seguida Fazil anunciou que não iriam mais enviar palestrantes para reabilitação e demitiu os outros. Eles discutiram sobre a cura, e Osgur tentou atacar Fazil para proteger suas provas, mas ele acabou nocauteando Osgur facilmente e começou um incêndio para destruir todas as pesquisas. Osgur acordou a tempo de escapar, mas antes disso colocou seu crachá no corpo de um assistente queimado para que a IAE achasse que ele estava morto. Murat era o famoso paciente X, e mesmo depois de ouvir a história, ele insistia que quer receber o tratamento. Osgur fala que vai ajudar o amigo, mas antes precisa de mais uma noite se divertindo. Enquanto isso, Anton chega na sexta zona perguntando se alguém viu Murat, e acaba sendo informado que ele estava no hotel. Anton chega no lugar onde estava acontecendo uma gravação, deixando todo mundo bastante irritado. Nesse momento a agência chega e prende Anton, mas ele não é levado preso, pois estava trabalhando para a organização. Chegando na sede da IAE, Fazil diz para Anton que capturou a família dele, e que se ele quiser ver eles novamente, precisava encontrar Murat e entregar para ele. Após ser liberado, Anton chega no carro e encontra Haidar, que aponta uma arma para ele. Mas Haidar fala que agora eles são uma dupla e que estão sob as ordens de Fazil, e que se ele tentar qualquer coisa, nunca mais verá sua família. Eles voltam para a casa de Emel e enquanto os policiais estão vasculhando o apartamento, Anton ajuda a esconder o caderno dela com todos os códigos. Ele fala para a mulher que quer ajudar Murat antes que eles o achem. Em seguida ela é levada presa, mas antes de sair diz algumas palavras em código para ele. Durante o café da manhã, Osgur diz para Murat que precisa de os equipamentos especiais para estudar o cérebro dele, mas ele não tem. Ele achava que a equipe de pesquisa do Mais Um tinha esses equipamentos, mas Osgur não queria pedir emprestado. Murat fica bravo porque Osgur não é capaz de ceder e sai. Mais tarde Sully mostra para Murat a nota codificada que pegou com Arif, e ele encontra a solução que aponta para uma página de um livro específico. Nesse momento, ele recebe uma ligação de Osgur, que finalmente concorda em ir à clínica, desde que façam isso em segredo. A IAE estava revistando a área, então Anton pendura um aromatizador vermelho, para Murat ficar sabendo e se esconder, se não seria encontrado. Osgur aparece em seu carro e leva os dois para outro lugar. Logo eles chegam à clínica onde o médico estava estudando os contaminados, enquanto ainda são tratados como humanos. Enquanto estão passando por dezenas de testes, Sully observa que Murat queria ser uma pessoa comum, mas não queria emprestar seu conhecimento para achar um antídoto, e ela não gosta do que ele faz. Em seguida diversos faladores chegam para realizar diversos testes, e eles observam que todos ficaram calados, e isso por causa de Aluk, um falador de nível 6 que possuía poderes. Ele foi um dos primeiros infectados, mas hoje em dia costuma ficar calado. Sully e Murat começam a discutir sobre o que fazer,
pois ela achava que a prioridade era ajudar as pessoas. Murat fala que Aluk foi o homem que passou a doença para ele, e é por isso que Ozgur pode usar ele como cobaia. Infelizmente, Murat acabou infectando a esposa dele no meio do processo, o que levou ao suicídio dela. Ele não quer perder mais ninguém que ama e se envolver em mais experimentos, pois era muito arriscado. Mas Sully ainda achava que a humanidade era prioridade. Na agência, Emel se recusava a falar o que sabia, e Fazil deu 24 horas para ela falar, ou ele vai usar métodos para fazê-la abrir a boca. Anton recupera o caderno de códigos de Emel para conseguir um endereço. Ele diz para Haidar que Murat foi visto em um prédio específico. Enquanto os agentes estão revistando os apartamentos, ele entra na casa do Arif para fazer um acordo. Arif concorda em ajudar ele a encontrar o Murat, mas em troca, Anton tem que conseguir informações sobre os agentes da IAE. Depois Anton fala para Haidar que o apartamento não tinha ninguém. Mais tarde Arif recebe as informações que queria, junto com um envelope para Murat. Na sexta zona, Murat fica horrorizado ao descobrir cartazes de procurado com a foto de Emel. Ele vai ver Sully para pedir ajuda, e ela fala que ele não deve se entregar, porque a IAE vai segurar Emel de qualquer jeito, já que ela foi marcada como traidora. Nesse momento Arif aparece com um envelope que tinha um aromatizador verde e uma carta de Anton pedindo uma reunião. Naquela noite Arif usa as informações que Anton mandou para localizar 2 agentes que atacaram um jovem civil. A equipe dele começa a espancar os agentes e Arif fica horrorizado quando a violência fica brutal, mas os protestos dele são ignorados. Enquanto isso, Sully pesquisa vários livros até descobrir um que revela a nota codificada. Quando ela decifra, é revelada uma mensagem sobre um plano chamado Asa de Falcão. Depois ela vai para a clínica e vê os médicos estudando as ondas cerebrais de Aluk enquanto ele continuava entre os faladores. Ela informa para os médicos que eles precisavam impedir o plano Asa de Falcão, antes que muitas pessoas perdessem a vida. Em casa Murat não consegue parar de ver Aluk por onde passa, e até sonha com ele numa floresta, sentindo como se Aluk estivesse chamando ele. Isso faz ele ir até a clínica e pede permissão para ter uma conversa com ele. Murat tira os fones de ouvido e se senta do lado da jaula enquanto Aluk sorri para ele. Agora Murat finalmente consegue dormir em paz. Na manhã seguinte, ele manda uma mensagem para Anton para encontrar com ele. Anton estava sendo observado por Haidar, então ele manda algumas crianças para distrair ele, enquanto um amigo estaciona um barco bem próximo. Isso faz Haidar ficar preso por algum tempo, permitindo que Anton consiga fugir. Antes de encontrar com eles, Murat encontra com Sully para pedir desculpa pelo que fez. A mulher conta sobre o plano Asa de Falcão, que envolvia um ataque direto contra a IAE. Os dois se dirigem para a reunião, e no caminho ela se desculpa por ter colocado a vida dele em perigo. Ele explica que nunca quis capturá-lo, só queria uma cura para a família dele e achava que Fazil tinha o mesmo objetivo, mas claramente não era o caso. Murat desconfiava que Anton possa trocar ele pela família. Então ele concorda em cooperar, mas só se for segundo o que ele tem em mente. Mais tarde Murat pega vários produtos químicos no laboratório de Ozgur, e mais tarde ele se entrega para a agência. Ele é levado para ser interrogado, onde são feitas várias perguntas. Murat pega um lenço e cobre a boca já sabendo que um gás iria sair pelos dutos do prédio. Erol estava esperando por ele com um traje especial e máscaras que eles usam para resgatar Emel. Antes de fugir, Haidar aponta uma arma para eles e tenta atirar neles, mas é golpeado por Anton. Devido todo mundo estar desmaiado, eles com facilidade escapam pela porta da frente e fogem na van. Durante o trajeto, Anton paga Erol com muitos remédios e ele devolve o item de família. Mais tarde Haidar e Fazil prendem Anton e estão prontos para matá-lo, mas eles são interrompidos por uma ligação dele dizendo que está disposto a compartilhar informações sobre um ataque rebelde que em breve iria acontecer. No outro dia, Ozgur estava nervoso com Murat por ter feito acordos com a IAE sem que ele ficasse sabendo, e falando que Murat precisa escolher em qual lado iria estar. De volta para a agência, Fazil estava sendo muito pressionado por seus chefes que exigem resultados rápidos, ou ele vai ser trocado. Anton é confinado em uma cela. Ele recebe a visita de seu braço direito, que traz uma carta de Murat. Uma mensagem é enviada de volta, mas Murat não mostra o que ela estava dizendo para ninguém. Enquanto isso, Sully deixa uma dedicatória aos heróis faladores que perderam a vida, pedindo apoio. Sully e Murat tentam descobrir uma mensagem no escritório, mas são descobertos pelos rebeldes, que destroem a mensagem e ignoram as preocupações da mulher. Depois que eles saem,
Murat consegue decifrar a nota de memória e descobre os planos dos rebeldes para soltar os faladores no laboratório. Murat entra em contato com Fazil e solicita ele mandar Anton pegar umas informações. Fazil fala que depois que as informações estiverem em mãos Anton deve ser morto, senão ele será penalizado. Ele também manda Haidar seguir Anton e intervir se for preciso. Na balsa, Anton fala pro Murat sobre as ordens, fingindo que está obedecendo. Então Murat ativa um botão que faz a balsa tremer e derruba os agentes. Quando Haidar se recupera, Murat e Anton já estavam bem longe. Haidar é bloqueado pelo Herol e derrubado pelo braço direito do Anton, que captura os agentes. Anton revela que a família dele esteve segura o tempo todo porque Haidar capturou os faladores que haviam passado a perna nele. Murat liga para Fazil e avisa que Anton fugiu e que os agentes estão à deriva. Ele promete passar as informações para Fazil, mas só nas condições dele. Fazil vai dar uma checada na família de Anton e percebe que foi enganado. Anton consegue encontrar com sua família e fica muito aliviado. Durante uma reunião, Fazil convence os chefes a deixar o pessoal da Sexta Zona se manifestar. O plano é anunciado nos telejornais e os rebeldes enfrentam uma emboscada. Sully pede para cancelar o ataque e fala para eles realizarem uma marcha pacífica. Naquela noite, Murat dá uma flor para Sully como símbolo de esperança e dorme ao lado da jaula de Aluk. No dia seguinte, Murat fica feliz ao ver Aluk repetindo o gesto da flor, mas ele não deixa o médico perceber. A IAE começa a patrulhar as ruas, mas permite quando Sully e os rebeldes começam suas manifestações. Diversas pessoas se juntam ao movimento e as ruas vão se enchendo de manifestantes pacíficos. Em frente ao monumento, eles penduram os fones de ouvido em homenagem aos que morreram. Durante a manifestação, os policiais começam a empurrar e agredir os manifestantes, mas a galera permanece calma. Sully deixa cair as rosas de uma senhora idosa, mas o pessoal se junta para pegar as flores de volta e devolver para Sully, que planta sob o monumento como símbolo de esperança. O líder rebelde anuncia que vai cancelar o ataque, mas Murat não confia nele e liga pro Fazil com os detalhes. Enquanto isso, os homens do líder ignoram a ordem e continuam se preparando pro ataque. Na inauguração do laboratório, a festa foi interrompida por agentes da IAE, que prenderam o grupo e os levaram para serem interrogados. Lá os agentes ameaçaram os rebeldes, mas acabaram revelando que eram Anton e seus homens, agora aliados de Murat. Depois da cerimônia, Haidar contou para Fazil que não foram os agentes da IAE que capturaram os rebeldes. Fazil estava se preparando para uma transição de liderança na filial, mas escondia suas verdadeiras intenções. Enquanto isso, Murat e Sully tiveram um momento juntos, mas foram interrompidos por uma explosão que ouviram. A explosão foi um ataque planejado por Fazil para eliminar a concorrência e colocar a culpa nos rebeldes, fazendo eles parecerem assassinos na mídia. Murat se reúne com Anton para combinar a proteção de suas famílias, e Anton insiste que ele tem que lutar. Murat visita Osgur e compartilha a conexão dele com Aluk, exigindo saber mais sobre o tratamento. Osgur fala que não sabia ao certo por que funcionou, já que a combinação entre o Murat e Aluk foi única. Depois Murat vai na clínica e conta ao médico sobre os sonhos dele. O médico mostra uma foto de Aluk perto de uma floresta, parecida com a que Murat viu nos sonhos. Fazil manda um exército de agentes cercar Istambul, destruir as flores no monumento e reforçar o toque de recolher. Murat e Arif orientam suas famílias a fugirem para outra cidade, onde Anton tem um contato. Logo o caos toma conta das ruas, enquanto os agentes invadem prédios e prendem suspeitos. Na sede do Mais Um, os rebeldes discutem se devem lutar ou não, mas eles são interrompidos por uma invasão de policiais. Vários rebeldes são capturados, mas o trio consegue fugir tranquilamente. Eles enfrentam os agentes e o gás lacrimogênio, e para distrair eles Arif sai correndo e é baleado. Murat enfrenta um agente, pega a arma e ameaça atirar nele. Um homem oferece uma van para levar Arif a um lugar seguro. Enquanto isso, Yasemin informa Gurdes que Fazil procurou a ajuda de um mafioso para capturar o Murat. Sully e Murat chegam com Arif ferido e Osgur cuida dele. Anton aparece com uma ambulância e leva Arif para um consultório onde ele acaba sendo operado, mas apesar de toda assistência ele acaba morrendo. Desesperado, Murat procura Aluk na jaula, mas ele não fala nada. Murat toma um novo ânimo e decide lutar, ganhando o apoio do grupo. Eles enterram o Arif e decidem deixar a cidade até encontrarem uma chance de agir. Murat manda uma mensagem para Osgur pedindo para ele fugir com eles, mas Osgur pensativo não dá resposta. Enquanto isso,
Fazil e Haidar conseguem informações sobre os rebeldes e se preparam para entrar na sexta zona. Na clínica, Murat decide levar Aluk com eles, achando que ele é a chave para a cura. Quando os agentes chegam, encontram a clínica vazia, mas descobrem a ambulância estacionada. Ao abrirem as portas, Murat tira a mordaça de Aluk, que consegue fazer os agentes ficarem doentes só com uma frase, mesmo eles estando usando fones. Anton aproveita a distração e luta contra outros agentes e consegue escapar com o grupo na ambulância. Na estrada, Murat tira os fones e a mordaça de Aluk. Ele liga de novo para Ozgur, mas ele recusa ajudar, dizendo que Murat escolheu o lado errado. Nesse momento, Fazil fazia uma busca na casa de Sully. O mafioso entrega novas informações. Os agentes bloqueiam o porto, mas Erol avisa Murat e ele organiza um encontro em outro pier. O grupo encontra outra rota e se reúne com Erol, que informa que Emel e a família de Arif chegaram em segurança à nova cidade. Um pequeno avião aparece para buscá-los, mas Fazil também vê e manda os homens dele perseguirem de barco. Depois de momentos de tensão, o grupo consegue entrar na aeronave e sair daquele lugar. Na quarta zona, os agentes estão lutando com os civis para forçar a evacuação. Anton consegue resgatar a família a tempo. Enquanto isso, no rádio, um apresentador denuncia que os rebeldes foram incriminados e transmite uma mensagem de Murat, prometendo encontrar a cura e compartilhar com todo mundo. Durante o voo, Sully dorme e o Murat atende o celular, percebendo várias chamadas perdidas. Ao atender a última, ele acaba descobrindo que Fazil era quem estava ligando para ela. E assim termina a primeira temporada de Cabeça Quente, uma série de ficção científica e política de 2023. Este é o canal Prime Resumo, e se você gostou desse vídeo não deixe de comentar aqui embaixo, isso fortalece o canal. Aproveite também e deixe o seu like. Espero você no próximo vídeo, até mais.